Saúde a igreja, graça e a paz, nosso Senhor. Que bom que mesmo um dia de chuva, nós não fomos impedidos de estar aqui e adorar esse Deus maravilhoso, que nos tem amado e derramado graça sobre nossas vidas. Eu cheguei e fiquei ali no carro esperando a chuva diminuir. Aí Deus mandou o Gabriel com a sombrinha, né? Cadê Gabriel? Está aí, Gabriel? Está ali em cima, salvou aí minha caminhada, né? Ia dar certinho lá atrás, vindo nessa chuva. Deus usou uma mula para preservar, né, Balaão de fazer besteira. Eu usou o Gabriel hoje para me trazer para ele. Não estou fazendo nenhuma comparação com a mula, não. Tá. Hoje nós temos um dia especial. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e esse é um momento de nós podermos refletir sobre aquilo que nós somos, aquilo que Deus é para nós. Eu queria convidá-los nessa reflexão a abrir suas Bíblias lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Que nós façamos a leitura do verso 15 até o verso 20, que trata da sublimidade de Cristo, da primazia de Cristo. Que nós, ao fazermos a leitura, possamos também refletir sobre aquilo que Cristo é, aquilo que Deus fez dele para nós, sua redenção, seu caráter missionário como profeta, como sacerdote, como rei de um povo que Deus separou para a sua adoração. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Até aqui. Queria chamar as crianças à frente, nós vamos orar com elas. Deus tenha misericórdia de nós e delas, que nós possamos crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. Nós vamos fazer uma oração e depois nos concentraremos na mensagem devocional sobre o texto que nós lemos. Vamos orar ao Senhor, que Deus tenha, então, venha nos conduzir. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu precioso nome, Senhor, porque tu és Deus, porque a tua glória, Senhor, enche a nossa vida de graça. Que nós possamos em tudo honrar o teu nome com o nosso viver, que nós possamos em tudo reconhecer quem nós somos diante de ti e aquilo que és para nós. Que olhemos para Cristo como uma primazia, como uma plenitude do teu amor e da tua justiça, nos reconciliando com o Senhor. Ó Pai, nós não éramos povo, fomos feitos povos, do povo do Senhor. Nós fomos feitos uma nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor. Que possamos refletir sobre essas coisas, sabendo que Cristo é o modelo de nossas vidas, a régua, na qual nós devemos mirar e conduzir o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a nossa indignidade não comprometa a pureza, o poder da Tua palavra em nós. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus. Tu és a nossa rocha, nosso socorro bem presente, em nome de Jesus, amém. É estranho vir para aqui para frente e não ouvir Samuel dizer, papai, papai. Hoje eles estão doentes em casa, estão se cuidando, se tratando, já no finalzinho do ciclo viral, mas quando tem mais de uma criança em casa é um pouco disso, né? Uma pega, depois passa para outra, depois passa para a terceira, depois na terceira está melhorando, a primeira pega de novo,
E aí você vai seguindo isso, Dezinha pode ficar com eles lá, cuidando deles. Bem, meus irmãos, o texto traz aqui, a partir do verso 15, uma reflexão sobre o senhorio de Cristo, sobre aquilo que Cristo é, sobre a sua missão em reconciliar o mundo com Ele. E isso nos enche de alegria e graça saber que, apesar de Cristo ser tudo isso, Ele se humilha, Ele se esvazia de si mesmo, como Paulo escreve aos Filipenses, não por considerar-se como Deus, mas Ele se faz como um de nós, para que nós pudéssemos então ser reconciliados com o nosso Criador. Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E depois ele vai falar que depois nele foram criados os céus e na terra, sejam tronos, soberanias, tudo foi criado por meio dele, ele é antes de todas as coisas. Ele estabelece aqui uma reflexão poderosa acerca de quem Cristo é, dizendo que toda a criação, todas as coisas que foram feitas nele, em Cristo. Ele é a origem da criação. Ele é também o executor da criação, as coisas foram feitas por meio dele. Ele é então aquele que age para que todas as coisas sejam criadas, e depois nós entendemos que ele é também o propósito da criação, pois para ele foram criadas todas as coisas. Essa reflexão coloca Cristo lá na criação, antes da fundação do mundo, tecendo a história e o plano de redenção de Deus que venha nos alcançar no tempo e na história. Não é algo que Deus criou circunstancialmente porque algo deu errado no paraíso, mas é algo que estava planejado e costurado desde a fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser reconciliados por meio dele, por causa dos nossos próprios pecados, que nos afastavam do Senhor. Então nós pensamos muitas vezes, puxa, mas a minha vida, as minhas coisas, as minhas preocupações, se Deus que criou o universo, teve o cuidado de salvar a minha vida em particular, não cuidará também das coisas menores que estão carregadas com isso? É a premissa que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas? Não nos guiará, não nos conduzirá, não cuidará das nossas preocupações e das nossas inquietações? E aí a reflexão do texto, ela parte de algo muito maior do que nós mesmos, é que Cristo é Deus. Ele é Deus. Esta é a imagem do Deus invisível, escreve Paulo, o primogênito de toda a criação. Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem de Deus. E a imagem, a palavra trazida aqui do grego, ela reflete a manifestação de Deus. Ele é o Deus que se encarnou, o Deus que se manifestou entre nós. João, capítulo 1, verso 18, vai escrever que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Os homens viram a Deus através do Cristo encarnado. O Cristo que tomou um corpo para sacrificar este corpo por nós, para que o nosso corpo não fosse então destinado para a morte eterna do inferno. Mas uma vez que Cristo pagou o preço, fomos por Ele justificados e temos uma perspectiva de vida eterna, sim, no corpo glorificado, tendo Cristo como uma primazia, tendo Cristo como primogênito, tendo Cristo como o primeiro, a primícia, da qual se revelará também em nós todo o poder de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, vai dizer que Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pois depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O homem foi feito para ser nada menos do que a imagem de Deus. Essa imagem, ela é comprometida pelas nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos pecados, muitos entre esses, porque nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. A queda manchou a imagem de Deus em nós, e então essa imagem, ela só é restaurada a partir da redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Nosso pecado não é uma coisa simples, não é uma doença que pode ser facilmente tratada. Nosso pecado é morte, e foi necessário que Deus encarnasse para que nós pudéssemos ser sarados. De outra forma não seríamos. Olha só a gravidade do nosso pecado. Não bastava ser uma pessoa boa,
Não bastava ser um cordeiro perfeito, um animal sem mancha, precisava ser Deus, santo e perfeito, a morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos então ter a perspectiva de não passarmos dessa vida para a morte, mas passarmos dessa vida para a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Isso é que o homem está destinado a ser nele, ser a imagem de Cristo, é o alvo de todo cristão. Nós vivemos de glória em glória, sendo aperfeiçoados, sendo moldados à imagem de Cristo. Até as nossas provações, nossas circunstâncias amargas, nossas providências amargas dadas pelo Senhor, nos servem para nos moldar e moldar o nosso coração à dependência do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a refletir sobre o que nos coloca ansiedade no coração, sobre o que nos coloca preocupações ao coração. Porque se estamos enchendo o nosso coração das coisas e das preocupações e dos tesouros dessa vida, dessa geração, nós logo deixaremos de continuar seguindo, olhando para o alto, onde Cristo vive, e nos apegando às coisas dessa terra, veremos que nada é suficiente para nos conduzir em graça e em verdade para perto do Senhor, porque nós tiramos os olhos de Cristo e passamos a confiar em nossas habilidades, em nossas competências, e nos esquecemos que as nossas habilidades, as nossas competências nos levavam para longe do Senhor, e é o Senhor que transforma isso em bem, e nos faz então, por causa da palavra dEle, nos coloca no caminho a sermos conduzidos para casa, que esse não é o nosso lar, que essa não é a nossa vida eterna, reservada para aqueles por quem Cristo morreu. Ele é o Senhor de toda a criação, Ele é Deus. A criação pertence a Cristo, a Bíblia apresenta Cristo como o primogênito da criação. Não caiamos na heresia de pensar que Ele, como primogênito, foi o primeiro gerado na criação. Não, não é nada disso. A palavra primogenitura nas Escrituras tem a ver com aquilo que Ele tem de direito. Ele tem direito sobre a criação. Por isso, tudo pertence a Ele. Israel, por exemplo, é como nação, o filho primogênito de Deus. O significado, então, é que ele é o honrado, ele é o favorecido, dele é todas as coisas. O primogênito não é usado aqui no sentido de honra particular, mas principalmente afirma que a honra que pertence à igreja, a honra que pertence à criação, ela pertence a Cristo. Tudo é dele, tudo é para Ele. E por meio dele foram criadas então todas as coisas. Paulo expressa que o agente da criação não é um Deus inferior, mas Ele é o próprio Deus. Ele é o agente da criação. Agora imagine isso da maneira mais abrangente como é apresentada aqui, até a maneira mais particular. Porque Paulo vai apresentar Cristo como o Senhor da criação, como o primogênito da criação, como uma primícia em toda a sua plenitude. E depois vai dizer, olha, Ele é o cabeça da igreja. A sua primazia e o seu poder e a sua autoridade não se estende apenas à criação de uma maneira abrangente, como aqui a 3.000 pés de altitude. Não, Ele é o cabeça da igreja em particular. Ele é o Senhor da igreja em particular. E depois Ele vai trazer isso para mais particular ainda, para nos reconciliar individualmente com o Senhor. Então, se temos um Deus tão poderoso, capaz de ser o Senhor da criação, o agente da criação, se temos um Deus tão amoroso, capaz de morrer por causa dos nossos pecados, individualmente, devemos crer que Ele cuida das nossas necessidades. Devemos crer que não há nada que fuja do controle das mãos desse Deus tão soberano, tão poderoso e cuidadoso conosco. A bondade do Senhor se estende a cuidar das nossas necessidades. A bondade do Senhor se estende a providenciar os meios pelos quais nós somos preservados nessa vida, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. É dele que vem o pão de cada dia. É dele que vem a palavra que alimenta a nossa alma. É dele que vem a possibilidade do descanso, é dele que vem as condições nas quais nós nos desenvolvemos e nós refletimos a sua graça. Tudo vem dele, tudo é para ele, e precisamos viver e crescer nessa perspectiva. A reflexão sobre a ceia do Senhor
da qual nós participaremos em comunhão com o Senhor. É a reflexão de que a nossa vida não é mais nossa, mas foi comprada por alto preço, e agora, se antes nós vivíamos em inimizade, agora nós fomos reconciliados com o nosso Criador, não para vivermos segundo a perspectiva desse mundo, não para delegarmos ao mundo a direção da nossa vida, mas para buscarmos no Senhor, para buscarmos em Cristo a direção da nossa vida e a nossa perspectiva de como nós lidamos com as coisas deste mundo. Para que o mundo não encha o nosso coração, mas o nosso coração, que Cristo, que enche o nosso coração, transborde e seja refletido em meio a essa geração perversa que não conhece o Senhor. A reflexão que Paulo traz aos Colossenses é de um Cristo Rei. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele reina sobre tudo. Esse Cristo Rei cuida das nossas necessidades, Ele reina sobre nós. Ele é o profeta, Ele nos revela a vontade do Senhor. Ninguém jamais viu o Pai. O Filho o revelou. O unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Esse Cristo é também o sacerdote. Ele intercede por nós, mas antes Ele foi o sacrifício, o próprio sacrifício pelos nossos pecados. Como nós aplicamos isso em nossas vidas? Como nós tomamos essa verdade, que diferença isso faz em nossos corações, se não declararmos que tudo é dele, se não levarmos cativos todo pensamento a Cristo Jesus, se não dedicarmos a Ele, entregarmos em suas mãos os nossos sonhos, os nossos planos, mas também as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, se não colocarmos diante do Senhor as nossas dificuldades, sim com oração, sim com súplica, mas com ações de graça, sabendo sobre quem nós estamos depositando as nossas ansiedades. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos aproveitar esse momento para abrir o nosso coração e nos prepararmos para a ceia do Senhor. Pai bendito, poderoso é o Senhor mais do que todas as coisas. Não há preocupação, medo ou ansiedade que possa superar aquilo que o Senhor é. Que não se renda diante do poder e da autoridade do Deus vivo. Ó Pai, sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, Senhor. Nós sabemos que Tu conheces a nossa vida toda, nossos esconderijos não são escondidos do Senhor. Não há para onde nos ausentarmos, nos escondermos do Teu Espírito. No mais alto monte, no mais profundo abismo, a Tua mão continuará a nos guiar, a nos conduzir, a nos guardar, a nos proteger. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque apesar de nós, o Senhor nos ama, porque nos amou, sendo nós ainda pecadores. Pela graça nos salvou, isso não vem de nós, não vem de mim, não vem de nenhum de nós, isso é dom do Senhor. Para que não andemos segundo a inclinação deste mundo, segundo os filhos da ira, do príncipe da potestade do ar, que atua sobre os filhos da desobediência. Que nós tenhamos uma vida diferente, uma perspectiva diferente, talvez nas mesmas circunstâncias, mas uma paz e uma esperança que exceda todo o entendimento desse mundo, para refletirmos que não pertencemos a essa geração, mas pertencemos ao Senhor. Sonda ainda o nosso coração, Pai, vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia no caminho eterno, em nome de Jesus. Amém.